Olá, meu nome é Bárbara e vamos à palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração e pedir para que o Senhor ele esteja falando ao nosso coração no dia de hoje, amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesse momento para pedir. Direciona, Pai, os nossos passos, direciona, Pai, o nosso coração. Prepara ele para ouvirmos a Tua voz, Pai. Que ele seja como a boa terra, Senhor, aonde a semente caia, a Tua palavra caia, Senhor, cresça, frutifique, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, que seja o Senhor falando, pois precisamos, Pai, da Tua direção. Precisamos, Pai, entender o que o Senhor deseja nos revelar neste dia, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, se você tiver uma aí, para você poder acompanhar, né? Ou se não, só, né, acompanha ouvindo. É 2 Crônicas, capítulo de número 14, do versículo 1 em diante. Diz assim: Abias repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa, foi proclamado seu sucessor, e em seu reinado a nação esteve em paz durante 10 anos seguidos. Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Asherá, postes ídolos consagrados a Astarote. Bom, o que nós vemos aqui? Asa, ele assumiu o reinado, né? E a palavra de Deus diz que ele agiu com bondade e justiça perante Deus, né? E ele destruiu também os altares aos ídolos que tinha lá naquela região, né? Que o povo já tinha feito, né? Para cultuar outros deuses. O que desagradava a Deus, né? A palavra de Deus diz que nós devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus, né? E que só existe um Deus. E além disso, o versículo 4 diz: Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos, que costumavam ser realizados nos lugares altos, e os altares do incenso. E houve grande paz durante seu reinado. Ou seja, depois que ele tirou tudo aquilo que estava desagradando a Deus do reino que ele havia assumido, houve grande paz. Muitas vezes a gente está enfrentando muita tribulação na nossa vida, ou vários ataques do inimigo, né? E às vezes é porque a gente não tira aquilo que está desagradando a Deus. Nós precisamos fazer como Asa, né? Ele agiu com bondade e justiça diante de Deus. O que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. A gente precisa buscar agir de acordo com a palavra de Deus, com bondade e com justiça. Precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Assim a gente vai ter paz, porque a palavra de Deus, ela diz mais de uma vez, ela diz várias vezes que Deus, ele é Deus de paz. Então nós devemos fazer um autoexame e analisar a nossa vida para ver o que é que tem nos atrapalhado de vivermos essa paz, aonde que a gente pode estar errando, qual o pecado que a gente deve estar tirando da nossa vida, né? Na nossa vida não deve haver espaço nenhum para nenhum pecado. Aqui no caso deles era o pecado da idolatria, né? Mas às vezes a pessoa ela não é idólatra, né? Ela sabe que só Deus é Deus, que só tem um Deus, mas às vezes tem alguma outra coisa que pode estar ocupando o primeiro espaço ali, o primeiro lugar no coração da pessoa. Às vezes ela está colocando algo acima de Deus, às vezes é o dinheiro, às vezes é um filho que ela ama mais do que Deus até mesmo, às vezes o marido ou a esposa, algo às vezes está ocupando o primeiro lugar na vida dela, e nós precisamos colocar em primeiro lugar Deus na nossa vida. A palavra de Deus declara isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então pede para Deus te mostrar aquilo que tem te atrapalhado de servir uma vida, seguir uma vida, né, servindo a Ele, uma vida realmente que agrade a Ele, né, e aí assim a gente tem paz. Então no versículo 6 diz assim:
construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto Yahvé o abençoara com descanso. E ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos, e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então, eles construíram e muito prosperaram naquela época. O que nós temos que tomar como lição para nós? Que enquanto a gente está nesse tempo de paz, a palavra de Deus ela diz: sede sóbrios e vigiai, né? Então a gente precisa vigiar. Eles aproveitaram esse tempo de paz não para eles ficarem, né, distantes de Deus, tipo, agora que nós estamos em paz, não vamos orar, não vamos precisar ler a Bíblia, não vamos precisar jejuar, entende? Não, eles se prepararam, eles aproveitaram que eles estavam em paz e eles se prepararam, eles construíram muros, eles construíram ferrolhos, né, portões com ferrolhos, com portais bem grossos ali, que o inimigo tivesse dificuldade de entrar, né, e assim é a nossa vida espiritual também. Existem momentos de paz na nossa vida, onde nós devemos aproveitar esse momento para nos prepararmos espiritualmente para possíveis batalhas e guerras, porque o mundo espiritual, ele é assim, é batalha, é guerra, né? O inimigo, ele não vai deixar barato, né? Ele não vai deixar a gente sossegado, entendeu? Ele vai ficar tentando tirar a gente do caminho de Deus, e é bom que a gente esteja preparado para esse momento, entende? Então, nesses momentos de paz, às vezes a pessoa acaba relaxando na vida espiritual, às vezes ela acaba adormecendo espiritualmente, né? Ela para de orar, tá tudo bem no casamento, tá tudo bem na família, sabe? Aí ela pensa assim, pra que eu vou orar? É aquela pessoa que ora só quando tem necessidades, sabe? Tipo, quando tá passando por luta, por tormenta, por aflição, aí ela corre e busca Deus. Depois, quando tá tudo bem, ela não vai pra igreja, ela não vai orar, ela não vai, sabe, jejuar ou buscar Deus. E não, nós devemos aprender o quê? Com esse ensinamento de hoje, que mesmo em tempo de paz, nós devemos estar buscando a Deus e devemos estar fortificando a nossa vida espiritual, construindo muro ao redor para que o diabo não possa ter acesso à nossa vida, né? Buscando viver de acordo com a justiça, de acordo com a palavra de Deus, de maneira que agrade a Ele, tirando sempre aquilo que não agrada a Ele. Como eu disse, devemos buscar perguntar a Deus o que não está agradando Ele na nossa vida e tirar da nossa vida e pedir para que Ele esteja nos limpando e nos purificando, né? Para que assim a gente possa ter paz, mas não aproveitar o tempo de paz para a gente relaxar e se afastar dele, e sim aproveitar o tempo de paz para nós estarmos nos fortalecendo cada vez mais, porque assim, caso o inimigo tente se levantar de novo contra a nossa vida, ele já não vai encontrar mais uma pessoa fraca como antes, entendeu? Ele vai encontrar uma pessoa mais forte ainda. Então, aí você vai estar preparado para estar enfrentando os possíveis ataques do inimigo, né? Porque o diabo, ele é nosso adversário, né? Ele não para de tentar nos tirar da presença de Deus, né? Então, ele anda, como diz a palavra de Deus, ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Então, ele vai estar o tempo inteiro ali buscando uma maneira de tirar a pessoa da presença de Deus, né? Por isso que nós precisamos nos fortalecer em Jesus, tá? Era essa a palavra que eu tinha para vocês, para compartilhar com vocês hoje, amém? Até o próximo vídeo, tchau!